O Dador Alegre. Ensaios de Kabbalah, por Mário Satis. Tradução Euclides Scaloni. Editora Ground. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A liberdade e a busca. No Pirkei Avot, ou A Sabedoria dos Padres, texto da época talmúdica, séculos II a V de nossa era, existe uma passagem em que a liberdade aparece associada ao estudo e à meditação. Diz assim, abre aspas, as tábuas da lei eram obras de Deus, e a Escritura era obra de Deus, gravada nas tábuas, como consta no Êxodo, capítulo 32, versículo 16. Onde está Harut, que significa gravado, pode-se ler também Rehut, que quer dizer liberdade. Livre é o homem se trabalha para o ensinamento, Torá, pois aquele que se ocupa do estudo é um homem excelso, e dele se diz, como dom herda Deus, e sua herança sobe ao alto. Fecha aspas. Considerando que o documento é anterior ao aparecimento da notação diacrítica ou vocálica, inventada pelos maçoretas de Tiberíades em torno do século VII, podemos imaginar que essa liberdade era a liberdade interpretativa que, em seu método de leitura, seguiam os rabinos palestinos. Tomavam ao acaso uma passagem da Torá e a liam, como se leem os rolos egípcios, de cima a baixo, da esquerda à direita e da direita à esquerda, com a paixão crítica de um poeta e, ao mesmo tempo, com a minuciosidade de um gramático. Pela afirmativa de que a língua sagrada era um duplo exato do mundo criado, quem quer que fosse capaz de decifrar suas nuances abria uma nova área da realidade aos olhos dos demais. Ao considerar o significado dessas duas palavras, Harut e Rehut, gravado, e liberdade, percebe-se imediatamente que, à parte as variações vocálicas, ambas possuem a mesma raiz. Portanto, ambos os sentidos, de um ponto de vista cabalístico, estão relacionados. O comentário é atribuído ao Rabi Yoshua ben Levia e compreende mais de uma ideia. Em princípio, os mestres de sua geração lembravam que as tábuas da lei que Moisés recebera eram de pedra e que sua escritura havia sido gravada em baixo relevo, quer dizer, esvaziando o material para revelar o que havia debaixo deste. Rabi ben Levia tinha em mente que a Torá de pergaminho chama a Torá de pedra de as tábuas do testemunho, Luhot ha-Edut. Mas sabia também que a expressão Edut faz referência à sefirá invisível da árvore da vida, que os cabalistas denominam Da'at, conhecimento, e que esta oscila entre o pensamento e o verbo, quer dizer, entre a cabeça e o coração. A eternidade, Ad,
coincide ali, nessa sefirá, com o tempo, et. De modo que essas tábuas místicas supõem, precisamente no capítulo que fala delas, capítulo 32, versículo 16, uma alusão aos caminhos da sabedoria, percorridos os quais, com o passar dos anos, o discípulo chega a compreender o verdadeiro sentido da liberdade. Durante a tarefa, a lei sincrônica que assiste o cabalista em sua busca dependerá, mais do que do exterior, da graça interior com que o discípulo se incline sobre os textos. Pouco a pouco o chamarão as letras e os números. Acreditará ter compreendido inteiramente uma difícil passagem e, sem dúvida, a enésima leitura o presenteará com um aspecto até esse instante oculto. A pedra virgem que continha as bases do ensinamento mosaico velava algo intrínseco, cristalino, atômico, inerente à matéria. Paralelamente à variação diacrítica que transforma o gravado em livre, se substituirmos o ret, que corta e perfura, pelo re, que respira e exala, teremos, variando a ordem das letras, em lugar de Rarut, Torá, a palavra que cinge o ensinamento mesmo. Na esteira dessa temurá, ou permutação, descobre-se que um dos efeitos mais notórios do estudo da Kabbalah consiste em que produz, e de modo contínuo, uma conversão de vida em espírito e de espírito em vida. Por esse motivo, outro mestre da Mishnah dizia, abre aspas, aquele que estuda a Torá por ela mesma merece muito, não só para ele, mas para o mundo inteiro. É chamado de o grande amigo, Haver Gadol, porque ama a Deus e ama a comunidade. É alegria para Deus e alegria para os homens. Isto o reveste de humildade e veneração, converte-o em justo, piedoso, reto e fiel. E finalmente lhe são revelados os segredos contidos na Torá. Quando isso ocorre, seu saber flui como água perene, como o rio que segue seu curso sem esmorecimento. Fecha aspas. Ao observar novamente a palavra Rarut, que alude ao modo como esse ensinamento misterioso foi gravado, pode-se descobrir que o oco, ou orifício, de cada letra, Ror, é o negativo da matriz lavrada, pela penetração positiva do espírito, Ruach, na pedra, mas também, na verdade, no pergaminho e, em nossa época, no papel. As letras e os pontos são signos diferenciais, mas o vazio de onde surgem, como do olho de uma agulha de bordar, é o mesmo para todos. Passar da matriz da letra a seu sentido interno é regressar da diferença à unidade. Comenta o Zohar, abre aspas. Rabi Ria afirmou que as letras, quando foram gravadas sobre as duas tábuas de pedra, eram visíveis aos dois lados das tábuas. Estas eram de pedra de safira. As letras eram formadas de fogo branco e imediatamente cobertas com fogo negro, e apareciam gravadas sobre ambos os lados. Porém, segundo Rabi Abba, as pedras não estavam gravadas inteiramente,
mas as letras pairavam sobre elas, visíveis em duas cores, dois fogos, branco e negro, para demonstrar a união da direita com a esquerda, como está escrito: em sua direita, longos anos, em sua esquerda, riqueza e honra. Provérbios, capítulo 3, versículo 16. Porém, não nos foi dito por acaso que de sua mão direita veio uma lei de fogo para eles? A verdade é que, apesar de a Torá emanar do lado do poder, isto é, da esquerda, esse mesmo lado foi incluído no direito. E assim, com a misericórdia, foi a justiça temperada. Fecha aspas. O branco que precede o negro corresponde ao que Jacob Boehme chamou Grund, ou absoluto. Para compreender o jogo que ata e desata ambas as cores, é preciso vê-las como alternas e complementares, à semelhança do yin e yang da tradição chinesa, pois é isso mesmo que sustenta o Zohar. O espírito, que procede do vazio, se une à letra Shin para ativar o fogo negro, Shahor. Os seres, como as letras, são criados por gemação, partição, polarização. No horizonte de sua emergência, sujeito à lei da gravidade, para o indivíduo tudo é tensão, sujeição, oposição. E por isso mesmo existe a secreta aspiração que impulsiona o iniciado a regressar do diferenciado ao único, do negro ao branco. Pois brancas são as vestes dos que rodeiam o cordeiro no Apocalipse, capítulo 9, versículo 9, em sinal de pureza e participação mistérica. De branco, se sabe, devia vestir-se o candidato à iniciação secreta, o que era limpo de coração. Quando se divide em duas a palavra que nomeia essa cor, branco, Laban, e se encontram outros dois termos, Leb, coração, e Ben, filho, percebe-se de imediato a magia dos 32 caminhos cordiais pelos quais o cabalista avança enquanto retrocede para um interior luminoso em que o negativo se torna positivo, o escuro se aclara e o amarrado se libera. Nascer no plano físico supõe surgir involuntariamente de uma matriz, em geral de cabeça para baixo, com tudo o que isso representa. No Gênesis, capítulo 4, versículo 1, ao falar do primeiro filho de Eva, está dito que esta concebeu, Vetahar, e deu à luz Caim. A partir de então, e para nossa tradição cultural, todas as mães parem seus filhos desse modo, trazendo-os do vazio à forma, do incondicionado ao condicionado. Esse é o trajeto descendente do fogo negro, da discriminação por gêneros e por raças, por idade, tempo e peso. Pelo contrário, para nascer ao plano metafísico ou espiritual, é necessário que o discípulo entre voluntariamente na matriz das matrizes, que é a Torá. Ali descobrirá, no citado versículo, que o sintagma e concebeu, Vetahar, relativo a Eva, pode ser lido também como Torá, o ensinamento. Após esse achado, poderá levantar a cabeça e entrever o incondicionado, o método para desatar, reter, esse homem que, sendo ele mesmo,
está representado pelo Vav. Este é o ascendente fogo branco. O ponto de partida dessas especulações deve ser buscado no aforismo do Rabi desconhecido Lo Yadua, que diz, abre aspas, somos livres se buscamos. Porém, ao achar, somos prisioneiros do achado. Fecha aspas. É possível que a frase provenha da comparação das palavras Hofash, liberdade, ou independência, com Hafez, que indica busca, e que tem, como se vê, a mesma raiz. De certo modo, o que propicia veracidade especial ao aforismo está em que um investigador ou pesquisador, tanto no campo material quanto no espiritual, deve ser livre para poder investigar e explorar. Não deve ter preconceitos nem limites. E, inclusive, tem que estar além do que espera ou deseja encontrar. Um rapsan, ou buscador, leva em si mesmo a graça, ou ren, de sua missão. Para converter-se num investigador dos espaços interiores refletidos interlinearmente nos versículos da Torá, é preciso, além disso, que cada sentido, rush, duvide ou vacile, pan, de sua capacidade, de sua parcialidade. Numa obra tão arquetípica como a Subida ao Carmelo de São João da Cruz, após sucessivos nadas, o viandante chega a um ponto a partir do qual, para o justo, não há lei. Significa isso que se converteu num transgressor que pode fazer o que bem lhe aprouver? De modo algum. Entre a fortaleza e a prudência, entre a temperança e a justiça, seu caminho se realiza unicamente através do incerto, do indeterminado. Antes de chegar a esse ponto-chave, exercia-se a vontade. O passo encontrava o caminho desejado. Depois, qualquer caminho vale para qualquer passo, porque ali onde se está, se respira a liberdade. Pois o Senhor é o Espírito, escreve Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. E onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Não seríamos fiéis ao poder desta frase se esquecêssemos o contexto em que é pronunciada. São Paulo menciona um véu que impede de ler bem ou descobrir o sentido das Escrituras. Véu que o ministério de Jesus descerra. Trata-se novamente da dialética letra-espírito, ou ainda do fechado-aberto, consonântico-vocálico. Um dilema contínuo, que ultrapassa inclusive o próprio postulado paulino, já que, se queremos compreender hoje o que ele diz, devemos voltar a descerrar o véu de suas próprias palavras. Para quem começa a viver a liberdade do Espírito, não há experiência estranha que obvie os sucessivos degraus que conduzem a essa condição. Em seu livro O Tantrismo, escreve Jean Varenne que,
abre aspas, acima de tudo, finalmente encontramos a mãe dos deuses, Aditi, liberdade, cujos primogênitos são chamados Adityas, filhos de Aditi, e constituem o clã dirigente do panteão védico. Novamente encontramos aqui a característica predominante do comportamento feminino, destacada num primeiro plano pelos poetas dos Vedas. Ao dar à deusa o nome de liberdade, enfatiza-se o fato de que não está ligada absolutamente a nada, conseguindo dominar assim e reger sobre a lei universal, Dharma, que ela mesma pôde proclamar. Pela mesma razão, se os deuses são livres, é porque nasceram da liberdade mesma, enquanto que seus adversários demoníacos, ineficazes e sempre vencidos, são filhos de Diti, a que oprime, a que escraviza, como contraparte maléfica de Aditi. Fecha aspas. Em linguagem cabalística, essa função libertadora é exercida pela letra Re, dupla no tetragrama, orientadora da inalação e da exalação e símbolo do Espírito Santo, letra que, além disso, é feminina em hebraico, nexo entre o Iod, que faz referência ao pai causa, e o Vav, que se refere ao filho consequência. A topografia védica nos mostra essa deusa mãe, Aditi, acima da primeira geração de deuses. E, de modo semelhante, o caminho descrito por São João da Cruz desemboca na cúspide do Carmelo, ali onde a pressão causada pela gravidade é menor e mais sereno. O ar nos revela o que sabe. Pouco a pouco, o buscador se converte em bússola e mapa, oásis de sua própria sede e fonte que a sacia. Vê, no achado, no tabulado e estabelecido, unicamente um indicador ou uma volta na contínua espiral da subida. O preço da autonomia a que se chega costuma ser pago com um frequente desapego do social, uma separação do bem coletivo que funciona sempre na base do domínio denominador comum, ao passo que ele, o buscador, aspira ao máximo denominador comum e não pode submeter-se, por isso, às clássicas leis de todos, ocupado que está em descobrir novas leis. O que para os outros é ameaça a seu nada, a sua vacuidade, para o buscador é a região da proeza, o indefinido espaço a consagrar. Os cabalistas veem no éter e mais adiante um vazio fecundante a que dão nome de Halul, e que, não poderia ser de outro modo, está relacionado com a morte, com a grande extinção dos budistas. Ultrapassar esse vazio é deixar de ser num plano para renascer em outro. E assim como do gravado podíamos passar a liberdade, é possível converter Halul em Rilul, que significa tocar flauta. Transformar o invisível silêncio em música. O vazio em instrumento. À semelhança das tábuas gravadas, a flauta é um instrumento que se define pelos orifícios que a tornam oca e a inserem no espaço sonoro. O que quer abrir-se ao mundo do espírito deverá, então, deixar-se atravessar,
penetrar pelo ensinamento, mediante o que esse tem de agudo e modular, e que, por sua vez, seja capaz de gravar no corpo do discípulo. Tanto para o sufismo quanto para a Kabbalah, no ser humano coexistem dois aspectos: o fenomênico, ou consciente, e o cósmico, inconsciente ou supraconsciente. Este segundo aspecto é o que carrega em si a imagem cósmica que deve ser desvelada. Quando o Sufi se transforma em Safi, readquire a pureza original, redescobre o rosto de antes de nascer, do Zen. Mas o perfeito conhecimento não chega até que o conhecer, o conhecedor e o conhecido se transformem numa entidade única. Quando isso ocorre, disse Shams Arrumi, a luz aparece imediatamente após o relâmpago repentino. Então, através da liberdade conquistada pela busca e exploração da Torá, verdadeiro speculum mundi, em seu cotidiano ato de frequentá-la, o estudante começa a ver e a compreender como tudo está relacionado. Descobre os nexos e enlaces entre o céu e a sua mente. As letras, que têm pouco a pouco menos relevo, recuperam seu flutuante estado inicial. O fogo negro cede lugar ao fogo branco. Nesse período, o discípulo possui ou não possui o sentido da existência própria. Nada sabe, nada compreende. Está enamorado, porém não sabe de quem. Seu coração se vê ao mesmo tempo cheio e vazio de amor, porque no processo de busca poliu tanto a membrana do eu que este se tornou transparente. Em tal período, são frequentes os êxtases e as ataraxias, ou ainda os arroubos da dança ou música. Acompanhado de seu fiel amigo Rossam Ledin, Rumi, o místico e sufi persa, interpretou magnificamente essa situação humana, paradoxal para os outros, sublime para ele mesmo. Ao ouvir os sons de uma flauta de bambu, ainda hoje chamada Ney por seus discípulos, Rumi explicou a essência do estado de êxtase do seguinte modo, abre aspas, o lamento da flauta é fogo, não um simples ar. Deixai que quem careça desse fogo seja considerado morto. É o fogo do amor que inspira a flauta. É o fermento do amor que possui o vinho. A flauta é o confidente dos amantes infelizes. Sim, seus compassos revelam meus mais íntimos segredos. Quem já viu um veneno ou um antídoto como a flauta? A flauta conta a história do caminho ensanguentado do amor. Fecha aspas. Os orifícios da flauta são em nós os pontos de flexão, nossas próprias gravações físicas, esfíncteres, rótulas, em suma, o espaço intercelular.
Se as partes rígidas ou estáticas de nosso corpo foram modeladas com fogo negro, os orifícios e articulações o foram com fogo branco. A Torá toda possui 391.300 signos, ou otiotes, número que é múltiplo de 26, o valor do tetragrama. Yod-Re, Vav-Re. Somados entre si os números dessa cifra, 3 mais 9 mais 1 mais 3 mais 0 mais 0, que é igual a 16, 1 mais 6 igual a 7, nos conduzem aos 7 dias do Gênesis, incluindo o do descanso, mas também aos 7 orifícios da nossa cabeça, olhos, ouvidos, narinas e boca, onde está verdadeiramente o Bereshit, o princípio da percepção do real. Por isso, a busca da liberdade não é senão a busca do buscador, por tautológico que possa soar. O universo, dobrado no homem, espera que este o desdobre para desdobrar-se a si mesmo. O fogo do lamento da flauta de Rumi subjaz em cada uma de nossas células, consumindo instante a instante o ar que lhe chega para dar brilho a nossos olhos. Ao esquecer isso, nos perdemos. Ao lembrá-los, achamos o caminho do regresso ao ser. Para o buscador autêntico, a Torá, ou, se for o caso, os Evangelhos ou o Corão, são fagulhas acesas cuja luz estava antes e continuará estando depois. Porque é de saber, escreve São João da Cruz, que o mesmo fogo do amor, que depois se une à alma glorificando-a, é o que antes a hostiliza, purgando-a. Assim também o mesmo fogo que entra no madeiro é o que primeiro o está hostilizando e ferindo com sua chama, secando-o e desnudando-o de seus feios acidentes, até prepará-lo tanto com seu calor que possa entrar nele e transformar-se em si. Por fim, uma parábola talmúdica adverte o discípulo, abre aspas, com que podem ser comparadas as palavras da lei? As palavras da lei podem ser comparadas ao fogo. Como o fogo, procedem do céu, e como o fogo, são duradouras. Se um homem se aproxima em demasia, se queima, e se afasta, se congela. Se são instrumento para seu trabalho interior, salvam o homem. Porém, se o homem se serve delas para arruinar os outros, elas o perdem. O fogo deixa a marca em todos os que o usam, e isso mesmo faz a lei. Cada homem dedicado ao estudo leva impresso o selo deste fogo em seus atos e em suas palavras. Fecha aspas. Ser livre, verdadeiramente livre, consiste em manter sempre flexível nosso ponto de vista, aberto entre pálpebra e pálpebra.